Bom dia, 3001, tudo bem? Estamos aqui outra vez para falar de filosofia, falando sobre a questão dos valores, parte 3, agora é a nossa última aula sobre questão dos valores. Hoje é dia 13 de maio de 2020. Vamos lá? O que é valor? De novo, novamente. Vamos relembrar? Valor é o termo de difícil definição. Etimologicamente, vem do grego axios e do latim aestimabile, que quer dizer significação, não indiferença, estima. Daí vem a área de estudo da filosofia denominada axiologia, que investiga a questão dos valores humanos. De modo simplificado, pode-se dizer que o valor é o que dá dignidade ao ser. Da mesma forma que a verdade está para o conhecimento, a beleza está para a admiração, o sabor para o gosto, a cor para a vista, o valor está para a estima. A estima capta o objeto valor, assim como a audição capta o som, a estética capta o belo, a ética capta o bem. Só há valor onde houver apreço, empatia, estima, afetividade. A realidade é o objeto do conhecimento. O valor é o objeto do sentimento. Então, a realidade é objeto do conhecimento. O valor é objeto do sentimento. Os valores do agradável e do desagradável referem-se ao gozo e ao sofrimento. A verdade é o valor do conhecimento, a beleza é o valor do belo, a fortaleza é o valor da força, a virtude é o valor do bem. O valor é, portanto, a significação dada por nossa razão a tudo quanto o homem se relaciona. É juízo de valor, modo pelo qual não se pode julgar os fins a não ser julgando ao mesmo tempo os meios que servem para alcançá-los. Filosoficamente, então, valor é o quê? É a interpretação introduzida por nós nas coisas, nas relações entre os homens e destes com o mundo. Valores são significações dadas pelo homem no uso de sua razão a tudo aquilo que se relaciona do ente ao objeto, das coisas aos sujeitos, da objetividade do fazer à subjetividade do pensar e agir no mundo físico e metafísico, para além do físico. Observe estas ilustrações, as mesmas que eu postei na aula passada. Um político que representa valores de justiça, valores de leis e valores que devem ser preservados para as melhorias da qualidade de vida do povo. Do outro lado, uma mulher com uma burca que representa a cultura, o valor da religião muçulmana. A gente não vai discutir esses valores, ele é impessoal, ele é de pessoa para pessoa. Há o mundo das coisas e o mundo dos valores. Os valores são sempre uma relação entre os sujeitos que valoram e as coisas valoradas. Valor é significar, dar sentido, significado. Prejudicar é dar regras para as ações práticas. Por exemplo, se o ar tem um significado, então é um valor para os homens e para os seres vivos. Logo, a regra é não poluir. O valor, então, com base no que é, orienta o que deve ser. E predicar é dar regras para as ações práticas. O valor é o que orienta o juízo das escolhas humanas, considerando a relação existente entre meios e fins, de tal modo que não se podem julgar os fins a não ser julgando, ao mesmo tempo, os meios que servem para
alcançá-los. DVI. Para simplificar, podemos entender o valor como um princípio geral e universal que serve de guia para o agir e pensar do homem no mundo. O valor está presente no homem, nas atividades humanas e no mundo humano. O valor é o princípio norteador das escolhas humanas. Os fins, o desejável, o preferível, é guia, norma das escolhas, por isso carece da consciência e da liberdade, porque só o sujeito consciente e livre é capaz de fazer escolhas, escolhas sempre temerárias, mas necessárias. Forte, né? Aqui a gente tem valores do Brasil Colônia, onde um dos valores daquela época era o poder do homem sobre um outro homem, o senhor sobre os escravos. Aqui o valor que vem em cima das conquistas das mulheres que alcançaram a sua independência e a sua liberdade. A autoria da palavra filosofia foi atribuída pela tradição a Pitágoras. As duas principais fontes sobre isto são Cícero e Diógenes Laércio. Vejamos o que escreve Cícero. O doutíssimo discípulo de Platão, Heráclides Pôntico, narra que levaram a Fliunte, alguém que discorreu douta e extensamente com Leonte, príncipe dos Fliúncios. Como seu engenho e eloquência tivessem sido apreciado por Leonte, este lhe perguntou que arte professasse, ao que ele respondeu que não conhecia nenhuma arte especial, mas que era filósofo. Admirado, Leonte, diante da novidade daquele termo, perguntou que tipo de pessoa eram os filósofos e o que os distinguia dos outros homens. Pitágoras respondeu: outrossim, os homens comparam-se com os que vão da cidade a uma festa popular, e alguns vão em busca de glória, enquanto outras de ganho, restando, todavia, alguns poucos que, desconsiderando completamente as outras atividades, investigam com afinco a natureza das coisas. Estes se dizem investigadores da sabedoria, quer dizer, filósofos. E como é bem mais nobre ser espectador, desinteressado, também na vida a investigação é o conhecimento da natureza das coisas, estão acima de qualquer outra atividade. Ou seja, através desse discurso, através da fala, né, de Cícero e Diógenes Laércio, a tradição de Pitágoras como aquele que teve a autoria da palavra filosofia está na definição de que quem pensa, quem fala bonito, quem fala e expressa pensamentos de reflexão, esse indivíduo torna-se um poeta. Percebemos por meio desse fragmento de Cícero que a fonte na qual ele se baseia para escrever sobre Pitágoras e Heráclides, Pôntico, discípulo de Platão, mas que era também influenciado pelos pitagóricos. No entanto, não se sabe da verdade a respeito dessa informação, como nota Ferrarte Moura, que também observa que não é possível saber se filósofo para Pitágoras significava o mesmo que significaria para Platão ou Aristóteles. Pitágoras, em vez de se denominar como sábio, prefere se denominar filósofo, ou seja, aquele que tem amor pela sabedoria. Também percebemos que aparece nome filósofo e não filosofia, que, como atividade, tem origem posterior. Como se pode ver no fragmento, não havia na época uma arte especial. Estavam se construindo as ciências.
Aristóteles, um grande filósofo da antiguidade grega, que viveu no século IV a.C., afirmava que todo conhecimento e todo trabalho visa a algum bem. O bem é a finalidade de toda ação. A busca do bem é o que difere a ação humana da ação de todos os outros animais. Kant, filósofo da modernidade, afirmava: age de maneira tal que a máxima de tua ação sempre possa valer como princípio de uma lei universal. Qual a sua compreensão em relação aos dois pensamentos acima citados? Vamos lá? Aristóteles, um grande filósofo da antiguidade grega, que viveu no século IV a.C., afirmava que todo conhecimento e todo trabalho visa algum bem. O bem é a finalidade de toda a ação. A busca do bem é o que difere a ação humana da ação de todos os outros animais. Já Kant, filósofo da modernidade, afirmava: age de maneira tal que a máxima de tua ação sempre possa valer como princípio de uma lei universal. Pensamos. Então vamos lá. Qual a sua compreensão em relação aos dois pensamentos acima citados? Agora, vamos lá, muita atenção. Você já escutou a expressão relativismo moral? Ser um relativista moral é pensar que todas as posições étnicas são relativas ao lugar, ao tempo, ao contexto cultural e, muito particularmente, às sensibilidades individuais, e que, em consequência, não existe posição ética absoluta, racionalmente fundamentada ou universal. O relativismo moral é, em si, não uma posição ética, mas uma posição sobre a ética. Em termos rigorosos, uma posição metaética. Você acredita em valores universais? O conceito valores universais se enquadra dentro da dimensão moral do ser humano. Esses valores se referem à liberdade, justiça, generosidade, amor, paz, solidariedade e honestidade. Conceitos que estão presentes em todas as tradições humanas. Então, o que é o relativismo moral? Ele é, em si, não uma posição ética, mas uma posição sobre a ética. Em termos rigorosos, uma posição metaética. E os valores universais? Eles se referem a liberdade, justiça, generosidade, amor, paz, solidariedade e honestidade, conceitos que estão presentes em todas as tradições culturais. Foi posto inicialmente que ética, moral e valores são elementos construídos historicamente e variam de acordo com cada sociedade, mas é também preciso dizer que existem princípios éticos e valores que são universais. Entre eles temos, vamos lá, quais são os valores éticos? Primeiro, o direito à vida e à felicidade. Segundo, o direito à liberdade de expressão e à participação. Terceiro, o direito de ser respeitado. Quarto, o direito à igualdade e fraternidade. Que outros direitos você acrescentaria a esta lista? Será que nós ficaríamos só com esses quatro? Lembrando que, quando a gente fala em direito à vida e à felicidade, direito à liberdade de expressão e participação, direito de ser respeitado, direito à igualdade e fraternidade, a gente vai ver essa busca e essa luta já através dos filósofos iluministas, lá no século XVIII, na Revolução Francesa, quando o lema da Revolução foi igualdade, liberdade e fraternidade, quando ocorreu a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. A ética é a grande fiscalizadora da moral e dos valores. Nesse sentido, ela é a existência filosófica que tem como um dos objetivos refletir sobre os costumes, moral e os valores de uma dada sociedade,
a fim de que todos os seres humanos possam ser realizados e felizes. Para vocês, a harmonia é a leveza da criança, é a beleza do sorriso, é a ingenuidade dos atos e é a aceitação das diferenças por serem diferentes, não a aceitação da diferença através de uma imposição. Os diferentes, eles não são a máxima, eles são aquilo que levam à reflexão do que nós somos enquanto homens em sociedade. Terminamos a nossa aula aqui. Um grande beijo a todos. Estamos com saudade. Até a próxima semana com mais um outro encontro, uma nova aula. Fiquem com Deus, cuidem-se e não esqueçam, lavem as mãos, respeitem o isolamento social. Vamos acabar com esse mal rapidamente se seguirmos as normas de higiene. Beijo grande.